Preparei meu anime preparado pra hoje é Uzama Ranking. Quem vos fala é Teteu. Hoje eu irei falar sobre esse incrível anime do estúdio Witch que está me impressionando bastante e eu não esperava nada dele, sério. Quando eu tava vendo sobre esse anime, né, vocês até viram minhas opiniões quando eu fui escolher os animes da temporada pra ver, né, eu estava literalmente com as expectativas muito baixas com ele, mas que ainda bem que acabam me impressionando bastante, porque ele já tá sendo uma das minhas escolhas como um dos melhores animes do ano, possivelmente lá competindo com o Komi-san como estilo Deus, porque esses dois animes nessa temporada, a estreia deles está sendo muito sensacional. Ambos os animes estão sendo feitos com muito carinho. E claro, o Uzama Ranking não é diferente. E durante esse vídeo também eu posso acabar falando muitas vezes Uzama King, tá? Desculpe por isso, eu acabo me confundindo. Eu sei que Uzama em japonês quer dizer rei e também King em inglês quer dizer rei. Aí eu juntar dois reis ao mesmo tempo não faz muito sentido. E eu sei também que o nome original do anime é Uzama Ranking. Mas eu de vez em quando eu me confundo e acabo falando Uzama King. Então se eu acabar falando Uzama King durante o vídeo, me desculpem. Mas então, vamos falar sobre esse anime porque tá me impressionando bastante. Quem tá me impressionando. Eu não esperava nada desse anime, eu digo porque olhando pelo visual dele, né, a primeira, sério, nunca eu devo jogar um livro pela capa, mas o caso aqui em Uzama Ranking eu tava muito julgando pelo seu visual que tava parecendo muito infantil, mas que eu quebrei muita cara, porque o anime não é nada infantil, e eu gosto muito disso. Quando o anime parece ser infantil demais, mas ele não é, e o Uzama Ranking segue essa pegada. E mais, tem outra pegada também que eu acabo gostando muito de Uzama Ranking, que é o fato, por exemplo, em Komi-san, vamos comparar aqui dois animes diferentes. Eu sei que é um pouco errado fazer isso, mas eu irei fazer isso. Eu vou pegar Komi-san. Komi-san, ela tem um problema dela de falta de comunicação, né? E durante o anime dela, a gente vai ver o que isso acarreta de ruim pra ela e como ela vai resolver esse problema, como ela vai superar esse problema. Certo? De ela não se comunicar direito e também ao longo do anime ela vai superar isso também, conseguir fazer os 100 amigos dela. Esse é o objetivo. Mas aqui em Uzama Ranking é uma coisa totalmente diferente. A gente acompanha Bode, que ele basicamente não consegue ouvir nem falar direito. Isso deixa subentendido, né, que quando no reino, por exemplo, dele, ele é totalmente desvalorizado pelas pessoas. As pessoas não acreditam, não põem muita fé nele durante o anime. E a gente vê durante o anime que ele em si, ele subentende o que está acontecendo, obviamente, em sua volta. A gente vê que esses problemas não é um grande obstáculo para ele em si, porque ele consegue se virar muito bem perante o mundo. Ele também tem suas habilidades únicas que as outras pessoas não têm. Tanto que na legenda do anime é dito que ele é o rei que nunca foi atingido em batalha, porque ele é muito rágil. Essa é a sua própria habilidade especial. Isso é mostrado nos episódios que eu vi até agora, que foram 3, né? Foram 3 episódios que eu vi. Eu sei que atualmente tá com 5 episódios no anime e eu gostei demais. E claro, temos ainda a questão da parte técnica, que é excepcional. A parte técnica do Witch Studio tá sensacional pra Bode, porque é uma parte técnica muito mais simples, mas eles estão fazendo simples bem feito. Os cenários estão muito bonitos, também os cenários, né? E também tem a sua animação. E quando precisa ter toques de ação, Bode, no caso o Uzama Ranking, tem esses toques de ação muito bem feitos, como mostrado no episódio 2 e no episódio 3, por exemplo, que é uma coisa muito bem feita e a gente vê o pessoal por detrás se divertindo muito fazendo isso, né? E eu gosto muito de elogiar essas partes do estúdio Witch, obviamente. O Uzama Ranking tá sendo um dos melhores animes dessa temporada. Eu recomendo muito que vocês vejam ele. Tá valendo super a pena. E mais, além da parte da animação, a gente tem uma história que tá sendo muito bem rudimentada. Os personagens são muito bons, tanto Bode quanto Akagi, que é a sombra. Esses dois formam um vínculo durante o anime muito bacana, pelo menos até o episódio 3 que eu vi, que a gente vê tanto o backstory da Akagi quanto o backstory do Bode, e isso é sensacional. Sério, eu gostei muito disso. E basicamente vamos falar aqui da sinopse, que eu tô até me esquecendo aqui, falando do anime assim, antes de conversar
conversar sobre os 3 episódios que eu vi. Bem, sinopse básica de Bojji. Existe o Bojji. Bojji, ele é um príncipe de um reino, e nesse reino tem um rei, que ele foi consagrado como o título número 1 entre os reis do mundo, porque ele virou o Zamorank, né, no caso. O Zamorank é uma classificação de reis que tem lá naquele mundo. Cada rei, no caso daquele mundo, tem um certo tipo de ranking. O primeiro ranking lá é o rei dos reis, aquele que governa tudo e a todos, pelo que aparece. Claro, o rei que tá no top 1 lá é dito como o maior rei de todos. E esse é o nosso objetivo do nosso amigo Bojji, se tornar esse rei. E o legal é que na sinopse ele é dito que, obviamente, de novo, ele não fala e também ele é surdo, mas que isso não o impede de seguir nessa aventura. Ele também vai ficar conhecido como o rei que nunca foi atingido por nenhum golpe em batalha. Ou seja, esse rei manja, esse rei é ágil no bagulho, e ele é ágil mesmo. A gente vê muito disso no episódio 2 em diante, por exemplo. E, de novo, falando de animação de novo, foi sensacional o jeito como a Wit Studio mexe no quesito quando o Bojji vai fazer uma ação, né, de desviar de golpe de espada e acertar de novo. Ou quando a gente precisa de ver algum impacto de força, né, a gente tem a gente mostra, eles mostram como os personagens são fortes no combate corpo a corpo, também de um jeito mais diferente do que o Bojji. Isso também é sensacional, a gente vê essa diferença em combate e esses detalhes na animação, funciona muito bem. Agora vamos seguir aqui para o primeiro episódio, certo? Falando de Osama Ranking. Osama Ranking começa com o primeiro episódio já introduzindo o nosso herói da história, né? Que é o nosso protagonista, no caso, que é o Bojji, que é basicamente um menino da realeza que não fala e também é surdo. Ele convive lá, indo e vindo de um local, e nesse local ele conhece a Kage, que basicamente é uma sombra. Sim, Kage, o nome já diz sombra, poxa. Não preciso nem falar mais nada. 俺の言ってることは口の動きでわかるのか？僕の言ってることわかるのだと？まあな、なぜだかわからんがわかるな。なことはどうでもいいんだって! E essa Kage começa a meio que surrupiar ele, ou seja, fazer aquelas roubalheiras, né? Ele começa a, no caso, pedir as roupas do príncipe para depois vender por aí para conseguir o dinheiro para si mesmo. Mas depois a própria Kage vê o que isso acarreta pro príncipe, porque o príncipe sempre voltava pro reino normalmente todo seminu. E quando ele voltava pro reino todo seminu, todas as pessoas em volta começavam a achar ele que ele era basicamente um maluco, andando por aí, começando a tirar super conclusões precipitadas sobre ele, já denigrindo muito a imagem do príncipe, que já era mal vista pela população no geral. E nessas indas e vindas, a Kage um dia, no caso, vai acompanhando o príncipe. No caso, a Kage via todo o bullying que o reino cometia contra o príncipe, né? Vendo isso, a própria Kage meio que para de surrupiar o príncipe, porque ele entende o lado mais do príncipe e começa a se tornar amigo dele. E essa que vai ser o princípio, né, construindo a relação. Você lembra que eu disse na minha review de comissão? Pra quem não viu, tá aqui, que eu fiz a parada do primeiro episódio. Eu vou ter que fazer também do segundo, que aconteceu algumas coisas muito legais em comissão. Mas voltando aqui a falar de novo do episódio de comissão, que eu queria ver mais obras que nem comissão sendo feitas. Eu tô feliz, sério, eu tô muito feliz porque o Osama Ranking pega nessa mesma vibe de mostrar problemas diferentes, mas que mostrar os personagens superando esses problemas, mostrar que os personagens, apesar de terem esses problemas não afetam, quer dizer, afeta, mas não afetam eles, né? Eles conseguem fazer outras coisas, eles conseguem conviver com esses problemas. Esse é o caso com o príncipe, que ele consegue viver mesmo sendo, no caso, surdo e mesmo não sendo capaz de falar também, porque o que acontece? Ele consegue, no caso, interpretar tudo em sua volta. As pessoas acham que ele não entende nada do que está acontecendo, mas elas estão enganadas. O príncipe próprio já mostrou entender o que está acontecendo à sua volta. Ele compreende mesmo as pessoas não se comunicando com ele direito, porque a própria Kage, isso é muito massa isso daqui, porque a Kage entende o que o príncipe está dizendo, e a gente vê o crescer dessa amizade deles dois, e eu espero que continue daqui pra frente, é uma das minhas apostas. Aí, passado esse primeiro episódio todo, vamos chegar no segundo episódio. Bem, no primeiro episódio também teve a parte do treinamento de espadas, né, entre o príncipe. A gente vê a rotina diária do príncipe no quesito de treinamento de espadas.
E também a gente vê o seu irmão, que parece ser que vai ser o antagonista dessa história. 3 episódios me deu a entender isso, que o irmão Daza, eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele certo, eu vou falar Daza durante aqui o vídeo, pode ser que eu esteja enganado, então se caso eu errar o nome do irmão dele, eu vou deixar aqui no caso, na descrição desse vídeo, o nome certo, né? O nome correto. Mas enfim, o irmão dele, Daza, tava treinando com seu mentor, né? Que era o mentor do Bode. Aí o mentor, ele acaba, é o seguinte, carinha aí, eu quero enfrentar você num duelo de espadas. Eles acabam se enfrentando num duelo de espada corpo a corpo, pra gente ver a habilidade do irmão. E a gente sabe que no combate corpo a corpo, o Daza conseguiu se sair muito bem contra o mentor do Bode. Aí, dito isso, o Bode ficou bem animado e foi tentar mostrar suas habilidades perante seu irmão, dizendo que ele não é tudo isso. E foi acontecer essa luta, essa treta eles dois, né, pra gente ter uma ciência melhor da habilidade do Bode no manuseio de sua espada. E a gente é meio que impressionado, porque a gente vê que o Bode tem olhos, no caso ele consegue desviar muito bem de ataques e tudo que acontece em sua volta. E o Daza, que estava tentando acertar o Bode a todo custo, nem conseguia fazer um arranhão nele. Isso é o mais impressionante ainda nesse anime, mostrando os pontos fortes de batalha do Bode, porque, cara, numa batalha real, se o Daza não conseguia nem acertar um golpe nele, e se o Bode simplesmente acertasse um golpe dele, ia ser o fim pro Daza, simplesmente. Aí nessa lutinha aí entre irmãos, o mentor do Bode, né, e também o mentor, semi-mentor do Daza, meio que proíbe o Bode de ficar desviando e forçou ele a lutar mais corpo a corpo. E o que acontece, obviamente, o Daza consegue ter uma vantagem muito superior e consegue ferir o nosso Bode. Isso deixa o Bode completamente arrasado, né? Porque ele não entende o porquê do mentor dele fez isso. É claro que isso iria destruir a moral dele completamente fazendo isso. Obviamente que o Kage não deixou isso barato. Depois ele disse pro Bode que ele estava fazendo bem e que ele foi basicamente o melhor ali naquele duelo, que foi verdade, porque no duelo de verdade o Daza teria simplesmente morrido se a gente for parar pra pensar, né? Obviamente. Nesse meio tempo, o mentor do Bode, o próprio desacredita do Bode, ele também tem algumas intrigas ali internas que talvez ele não queira mais treinar o próprio Bode, ele tá interessado mais também no Daza. E também tivemos muitas intrigas no episódio 3 que eu estava vendo, que aconteceu uns rolês ali. Depois eu vou explicar mais sobre o episódio 3, mas vamos pro episódio 2 antes disso, que a gente vê mais o passado da Kage. A gente descobre que o Kage era basicamente de um clã de assassinos, mas que esse clã foi dizimado ao perceberem que houve uma suposta traição no reino deles, né, perante o seu rei. Aí com isso os súditos desse rei foram capturar todas as Kages e matá-las, sim, dizimaram o clã do Kage. E tanto que nisso, né, a mãe do Kage foi morta e o Kage saiu daquele reino todo ferrado com a intenção de sobreviver, basicamente. Ele chegou no reino do Bode, já no caso com a intenção de sobreviver, se dando muito mal porque ele não tinha dinheiro e não conseguia nenhum alimento pra ele. Mas ele encontrou uma pessoa e essa pessoa meio que pegou o Kage, né? Abrigou o Kage, deu um lar pro Kage e simplesmente o obrigou a fazer todos os serviços braçais no lugar dele, no caso pro Kage sobreviver, ter uma chance de sobrevivência. E nesse meio tempo, claro que o Kage meio que se sentiu um pouquinho assim, como eu posso dizer, com inveja, porque todo o trabalho que ele fazia, né, o dono só chegava lá e simplesmente dormia. E nesse meio tempo também o dono obrigava a Kage a roubar os tesouros. E nesses tesouros a Kage nunca conseguia ficar nem com a maior parte. Era simplesmente uma pequena parte desse tesouro do trabalho todo que ele teve de abrir, por exemplo, o cofre. E olha que curioso, no meio desse tempo o dono da Kage, que tava nessas tretas, né, roubar aqui e ali, foi num bar e simplesmente morreu num bar, assim. Ele causou uma treta com o pessoal de lá e ele foi esfaqueado. Aí nesse momento, nesse meio tempo, né, quando o próprio dono tava morrendo, ele acaba se lembrando dos momentos felizes que ele tinha com a Kage, dela sempre cuidando dele, querendo ou não, mesmo todas as travessuras que ele fazia com ele. E, sério, a Kage simplesmente saiu arrasada ali, já não sabendo mais em quem confiar, até se encontrar com o Bode, obviamente, que foi o seu próximo amigo, que vai ser o seu próximo amigo, e a gente vai ver a aventura deles dois. Mas nesse meio tempo em que a Kage conhece o Bode mais a fundo, e também ele
quando ele vê a luta de espada entre os irmãos, ele é capturado por um cara que manja das artes das trevas. Ele já sabia de todo o ocorrido com o reino da Kage. Obviamente ele não deixou isso barato e foi perseguir a Kage, sabe? Ô, que uma sombra feita aí você tá fazendo aí? Você também vai querer trair o seu amo, que nem fez com o anterior? E o Kage nem conseguiu se defender basicamente. Mas que isso muda no episódio 3, por exemplo. Parece que o Parado das Trevas meio que confia na Kage, nas palavras da Kage, e vai que deixar ele sair junto com o Bode numa aventura, porque no episódio 3 acontecem umas coisas muito tristes, como por exemplo o pai do Bode, que acaba falecendo nesse episódio. E quando o pai do Bode falece, também passa o trono para o seu filho, né, para o Bode, obviamente. Acontece que meio que um demônio, um diabo sai dele. Sim, eu não sei o que dizer sobre aquilo, mas me pareceu um demônio. Aí ele acaba rindo da cara do Bode e sai. Por aí a gente não sabe o que aconteceu. Eu não sei basicamente o que aconteceu depois. Não sei nem se isso vai ser explorado depois. E nesse meio tempo, o Dazo, o irmão do Bode, estava querendo fazer altos planos para conseguir assumir o trono. Obviamente, ele consegue, porque a mãe, a Hylian, é fácil de lembrar o nome dela, é Hylian, se eu não me engano, porque ela tem poder de cura. Enfim, a Hylian estava querendo mexer uns pauzinhos lá com os conselheiros, e ao invés de nomear o Bode para ser o próximo rei, né, seguir a vontade do rei anterior, não, ela simplesmente mexeu os pauzinhos pro Dazo ser esse rei, né, assumiu o trono antes do Bode, devido às coisas que o Bode era. E isso meio que faz com que o Dazo se torne esse novo rei. Mas claro que isso não deixa barato, porque no meio da votação dos conselheiros, né, para se tornar o Dazo rei, houve um traíra, que no caso foi o mestre do Bode, que não aceitou o Bode para se tornar o rei, obviamente. Mas teve dois ali que foram muito contra essa votação, né? E no caso foi o carinha da lança. Nesse episódio a gente vê as habilidades desse carinha da lança, que foi sensacional. De novo, vou citar aqui a animação diferente entre o cara que usa espada, né? Uma esgrima, basicamente uma espadinha de assassinato, e um carinha que usa lança. E a gente vê o nível de poder dos dois, as habilidades deles. E foi sensacional de novo o nível de combate. Acontece, o Dazo descobre a treta dessa votação e ele sabe que quem não votou neles e pede o carinha das trevas, que manja das artes das trevas, lidar com o carinha da lança, matar, se livrar dele. Mas é claro que o carinha das trevas já manja que não pode também ser o pau mandado do rei, porque ele não quer isso. Ele, na realidade, ele parece que tem um pouco mais de respeito no Bode, tanto que ele libertou a Kage, porque ele tá criando lá um plano para conseguir tirar o Dazo do poder, pelo que aparenta. Não sei, pelo que me pareceu foi isso, porque ele foi, no caso, seguir as ordens do rei, né, ir atrás do carinha da lança para tentar assassiná-lo, mas o carinha da lança conseguiu revidar muito bem e conseguiu sair dali ileso. E pelo que aparenta, matou entre aspas o carinha das trevas, porque a gente viu ali que era basicamente um clone, certo? Um clone dele. E pra deixar meio que subentendido, ó, eu tentei, mas eu não consegui. Nesse meio tempo, o Bode procurando pela Kage, porque ele descobre que a Kage estava meio que desaparecida e não conseguia mais ver ele. Ele foi falar com o carinha das trevas, ele disse que a Kage não iria voltar mais, e meio que o Bode desconfia disso. Opa, tem algo de errado aí. Obviamente que a Kage não iria fazer isso nunca. Aí nesse meio tempo ele foi procurar e foi no ninho das cobras para falar com a cobra rei. Bode-sama, そのものは無事です。レビン様はそのものと取引し、重大な任務を与えて旅に出しました。Muito legal que a Cobra Rei, mesmo sendo uma fucking cobra, respeita muito o Bode, porque o próprio Bode salvou a vida dela. E a gente vê isso no flashback da Hylian. Outra coisa legal da Hylian, vamos falar desse personagem um pouco de dois caras, né? Uma hora ela fica dando muito bronca no Bode, obviamente, mas outra hora ela fica realmente agindo como uma mãe dele, como uma madrasta dele, porque ela também confia muito mais no Bode do que no seu próprio filho. Isso é meio que subentendido. Confia entre aspas, né? Apesar dela passar toda a bola pro filho dela pra se tornar o rei, etc. Mas ela também se importa com o Bode. Ela quer que o Bode viva... Ela quer, no caso, que o Bode vive uma vida feliz. E ela simplesmente dá essas broncas nele pra ele ficar ligado. E ela também permite o Bode, no caso, a sair numa aventura até a casa dos pais dela. E a gente vai ver
Isso, obviamente. Isso vai ser muito legal ver essa aventura do Bode contra os seus dois acompanhantes, que no caso foi o mestre do Bode, aquele mesmo carinha que não votou no Bode para se tornar o rei, né? E também um outro carinha lá que entende a linguagem de sinais para se comunicar com o Bode, né? Para ver o que ele vai querer, né? Cuidar das necessidades diárias dele. E nesse meio tempo a gente vê mais muito lado da personagem da Riley, antes dela ter o Daza, que ela simplesmente era uma pessoa muito mais prestativa pro lado do Bode, sempre tentando se tornar uma mãe para ele. Quando sempre o Bode se feria muito gravemente, ela curava ele. Ela curava ele com os poderes de cura dela. E a gente vê essa pessoa mais prestativa, né? Apesar dela ter esses dois lados, ser mais ranzinza, claro, tem um lado mais pro filho dela, mas ao mesmo tempo ela se importa com o Bode, né? Isso a gente vê, isso eu vi bastante durante a obra, obviamente. Eu espero, e no final desse episódio, do episódio 3, ela fica meio que com receio que talvez algo de ruim vá acontecer com ela. Talvez ela vá morrer, talvez o Daza vai fazer alguma trairagem pra cima dela, porque o Daza próprio viu os poderes da mãe, os próprios poderes dela curando o Bode. Ele ficou muito receoso. Na moral, o Daza vai ser obviamente o antagonista dessa história. Eu não sei mais o que esperar dessa história, pra ser bem sincero. Com 3 episódios eu não consigo dizer absolutamente nada. Tá muito assim, o que será que vai acontecer? Eu vou esperar mais episódios pra ver, obviamente. Atualmente tem 5 episódios, certo? A plataforma oficial que tá lançando o Uzumaki, se eu não me engano, é a Funimation, mas eu estou vendo pela fansub Kirinashi, certo? Assim, por fansubs e etc. Eu escolho ver por fansub de vez em quando me dá vontade, porque eu acho que a qualidade é um pouco melhor e também tem todos aqueles frufru de karaokê, etc. Porque eu prefiro, a minha escolha, obviamente. Igual comissão, devido às polêmicas da Netflix, né? Da legenda da Netflix, eu tô vendo pela Fênix Fansub por via de curiosidades, para quem gostaria de saber. Mas, claro, sempre optam por ver na plataforma oficial na medida do possível, porque isso sempre beneficia. E, claro, também beneficia as dublagens que acabam chegando pra gente, porque antigamente não tinha dublagem de animes, se a gente for parar a pensar. Depois que chegou essas plataformas de streaming e foi aumentando esse mercado de animes, hoje em dia tem muito anime dublado também. Falando de mais uma vez sobre o Uzumaki. De novo, o Uzumaki era um anime que eu não esperava tanto. Eu peguei pra ver naquela Estigma 1, parece infantil demais, mas ao mesmo tempo não é infantil. Isso é muito bom. A pegada de Uzumaki é muito bem segmentada. O Estúdio Witch tá de parabéns de novo por fazer mais uma obra muito boa. O Estúdio Witch, ultimamente, se a gente for parar pra pensar, tá pegando obras muito diferentes, né? Porque, por exemplo, ano passado a gente teve Great Pretender com aquela ending sensacional do Fred Mercury. Também tivemos o que mais? Vinland Saga, que foi basicamente uma adaptação de um mangá sensacional. E eu tô aguardando ansiosamente pelo seu Arco da Fazenda, que vai... O Arco da Fazenda adaptado vai ser sensacional. Isso eu espero muito da Witch Studio. E claro, temos hoje agora, atualmente, o Uzumaki, que de novo eu já tô competindo com um dos melhores animes do ano, provavelmente. Eu espero também que mais pessoas vejam o Uzumaki, porque tá muito legal. Gente, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões sobre o Uzumaki. Eu vou comentar mais sobre quando for sair mais episódios, obviamente. E é isso. Eu falo até o próximo anime a ser comentado. Vídeos nesse canal semanalmente ou constantemente.